A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Começa agora o programa Conversas Artísticas. Aqui, Paulo Bonfá. E eu, Maiara Bastianello, começando agora mais um episódio que é produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, ali, né, sempre com a colaboração da Coordenação de Cultura. Nós estamos no teatro, com o estúdio montado sobre o palco e portas abertas para os estudantes e para a comunidade, além de você que nos escuta agora. Com Conversas Artísticas, uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais e que recebe convidados especiais a cada edição. Muito interessante vai ser agora a gente colocar mais atividades na dimensão econômica da indústria cultural ou no mundo da economia criativa, né? Que é como se reúne todo esse arcabouço de diferentes iniciativas. Olha, falei bonito agora. Nossa, tô só olhando aqui, admirando. Pois é, foi muito rebuscado, mas vamos apresentar o Marcelo Falcão. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Muito legal poder falar com você e te receber aqui, porque às vezes as pessoas não associam a cultura a atividades como a arquitetura e o design. Hoje em dia, quando você fala da economia criativa, você pega muitas atividades diferentes. Você pega a indústria do videogame, você tem a publicidade, você tem a moda, a gastronomia. E aí, o design e a arquitetura têm caminhos que se dividem, né? No design, normalmente, você está falando da forma de um objeto, da forma de um item, de um acessório, de uma ferramenta, além da função dela, né? Ela tem um propósito e aquilo pode ter uma outra cara, de um jeito mais simples. Na arquitetura, é um pouco diferente, né? A tua formação acadêmica passa pela arquitetura, mas a tua atividade e aquela que te trouxe até aqui a gente está mergulhada na arte, né? Sim, tá mergulhada na arte. Na verdade, Paulo, eu acabei caindo um pouco de paraquedas no mundo da arquitetura. Eu gosto de brincar dessa forma. Eu sempre tive uma relação muito forte com a cidade. Eu nasci e cresci no centro de São Paulo. E comecei minha carreira, na realidade, como corretor de imóveis, né? Então tinha essa relação com a arquitetura, mas não tão próxima. Diria que até hostil com a arquitetura dentro daqueles imóveis que a gente lançava, né? Meados de 2008, dentro do que eu trabalhava. Você está falando da construção de prédios mesmo, empreendimentos residenciais, Exatamente, com aqueles muros altos, sem relação nenhuma com a cidade. Em determinado momento, mas eu não conseguia perceber isso, obviamente, né? Eu acho que essa relação das pessoas, das escolas com a arquitetura, ela tem que estar muito mais próxima, né, com a cidade, de maneira geral. Mas em determinado momento da minha vida, eu namorava e essa minha namorada ficava, olha, vamos, né, hoje minha esposa, ficava, olha, vamos fazer um curso fora de inglês. Enfim, depois de muita insistência, eu resolvi viajar com ela. A gente foi para Boston, a gente ficou ali em Harvard Square, em Cambridge, e a gente ficou no edifício retrofitado. Ok, vamos traduzir para a galera. Retrofit. Para as ouvintes e ouvintes, né? Esse é um termo em inglês do retrofit, aportuguesado como retrofitado, como um imóvel que passou por esse processo que é o quê? É uma reconstrução, é uma reforma, é uma ressignificação? Exatamente, a gente ressignifica o imóvel trocando, né? Substituindo toda a sua infraestrutura antiga por uma infraestrutura nova. E adaptando à realidade da vida contemporânea, basicamente isso, né? E aí você está falando de coisas práticas, ainda não entrou a parte cultural. Exatamente, eu estou contextualizando porque foi um pouco isso, assim, quando eu voltei eu resolvi estudar arquitetura, né? Então, quando a gente começa a entrar nesse mundo da arquitetura, a arquitetura, desde que ela existe, ela está muito próxima, sempre relacionada à arte, né? Muito se confunde, inclusive. Os grandes arquitetos eram grandes artistas, né? Depois, com o passar dos anos, essa vida moderna, a arquitetura começa a ser produzida em escala e aquela coisa, a gente perde um pouco isso, acho que principalmente aqui no Brasil. E como o nosso tema, né, o nosso principal veículo de trabalho é o edifício existente,
né, a gente começa a estudar e se aprofundar nas transformações urbanas, mundo afora, e aí sim a gente percebe que ela sempre está conectada à indústria criativa, né? Seja arte, seja a própria arquitetura, seja gastronomia. Então a gente começou a entender de que forma que a gente poderia intervir em um desses nossos projetos. Hoje a gente está no nosso terceiro projeto, todos no centro de São Paulo, e um deles, que é o Edifício Virgínia, talvez algum ouvinte aqui possa ter visitado e conheça. A gente resolveu fazer, dentro do mundo do urbanismo, a gente chama de urbanismo tático, a gente testou isso dentro do imóvel, não foi propriamente na rua, no espaço urbano. Então é um prédio que já existia no centro, que estava talvez desocupado ou subutilizado. Sim, ele está desocupado há aproximadamente 5 anos. E aí, defasado. É um imóvel que não estava na sua melhor forma. Exatamente. E vocês levaram para dentro dele a proposta de ocupação usando elementos artísticos, tentando inovar através dessa linguagem. Exato. Inicialmente a gente ocupou primeiro a loja, né, com o objetivo de falar, olha... O térreo, né? O térreo, a loja, exato. Né, No térreo. Não é o shopping center, é o ambiente térreo do prédio. Exatamente. Frente para a rua, com uma baita fachada de frente para a rua. Ele é um prédio que tem uma característica única, eu diria, porque ele pega o entroncamento de 2 ruas, né? Então ele faz meio que um V entre a Martins Fontes e a Álvaro de Carvalho, para quem quiser dar uma olhada no Google. Então ele tem uma loja linda e que estava realmente vazia, subutilizada. Então a primeira estratégia, como era um imóvel complexo, de documentação, a primeira estratégia foi, vamos ocupar essa loja. Então a gente tinha 3 espaços, 3 diferentes serviços coexistindo no mesmo espaço, que era uma cervejaria, o escritório da nossa empresa e uma loja com uma curadoria da Barra Funda Autoral, do Cláudio Magalhães, que faz um trabalho incrível, inclusive, com arte e design, né? Então a gente tinha entre artistas conhecidos, outros nem tanto, mas era dar visibilidade também para quem não estava nas grandes galerias, né? E com isso a coisa foi pegando. Como é que foi a repercussão, né, dessa implantação? Você está colocando lá a arte, alguns artistas estabelecidos, outros iniciantes, e está falando de que tipo de arte? Eu tenho pintura, eu tenho grafite, você falou em design também? Tem um pouco de tudo. Acho que fundamentalmente, quando a gente olha para o retrofit, para a ressignificação dos imóveis, a gente está falando do upcycling, né? O que é o upcycling? Quando você recicla, você está transformando aquele produto existente em um produto com uma materialidade um pouco pior do que era o produto original. O upcycling é como você ressignifica, seja através do design, através da indústria, etc., esse produto para ser um produto ainda melhor, né? Para ele ter um valor ainda agregado. Então, assim, a gente tinha desde obras de arte, pinturas, esculturas, até mobiliário, releitura de mobiliário, a cadeira que quebrou, que virou uma luminária. Então a gente tinha um designer que era bastante interessante, que ele era um skatista profissional, mas ele se formou em design aqui em São Paulo, numa universidade aqui em São Paulo. Então ele criava produtos através dos shapes quebrados quando ele ia competir. Da oficina dele. Da oficina dele. Então saía óculos, chaveiros, tábuas, coisas incríveis. Então tinha um pouco também dessa coisa do design ainda como ferramenta, né, como solução para o nosso futuro no fim do dia. O design, né? É uma solução, né? No fundo, você criar soluções exato, também, né? mas é pensar no design não na forma só do consumo, mas como ressignificar esses materiais. E para tentar trazer, talvez, para o nível do chão aqui, né? As pessoas podem ter objetos, como você está mencionando, para o seu dia a dia e, basicamente, só terem a dimensão funcional. Eu tenho um copo, eu ponho a água, eu bebo a água. Agora, quantas vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, que copo diferente. Ou que copo legal esse aqui. Ou então... Alguém pensou, né, em transformar o copo que continua servindo para colocar água em algo que te traz uma sensação positiva, que tem uma estética diferente, né? Isso, e muita gente não pensa, mas às vezes, por exemplo, aquela tua tia que adora fazer uma gambiarra, ela tá fazendo design. Exatamente. Porque ela tá pegando uma
coisa que já existe ali, dela junta com outra. Não tô conseguindo achar um exemplo prático, mas quem faz a tal da gambiarra, no fundo, é um designer, né? Então, quer dizer, muita gente tem design, sabe fazer design e nem sabe disso. Eu gosto até de brincar, porque o famoso copo americano é produto de uma competição de design, né? Foi campeão e tá aí até hoje, né? E o quanto que o design está relacionado à memória afetiva. Eu sou uma pessoa que eu vou tomar café, eu prefiro tomar no copo americano. Assim, eu lembro da minha avó, sabe? Uma nostalgia. Uma nostalgia. Uma memória afetiva positiva. Positiva. Né, do seu passado, o que aquilo te representa. Exatamente. Mas falando do projeto que vocês iniciaram e que repercutiu na mídia e tudo mais, a intenção era dialogar com as pessoas que estavam na rua, passando pela calçada, passando de ônibus, de carro ali por ali, perceberem, ou só uma vez dentro é que eu vou usufruir, vamos dizer, dessa proposta? Na verdade, o objetivo principal era relacionar com a rua de fato, né? Era mostrar que aquele prédio ele tinha um potencial incrível, o quanto que uma loja com pessoas frequentando torna a rua mais segura, né? Porque tem a coisa... Eu comecei falando dos muros altos, né? E, na verdade, quando você tem espaços seguros, essa é a falsa sensação de segurança. Quando você tem lugares seguros, são lugares que têm vida, né? Então, onde tem pessoas, tem vida, portanto, tem segurança, né? As pessoas têm muito mais medo de uma rua escura sem ninguém. Exato. Do que de um céu com um monte de gente jogando basquete. E a própria pessoa que vai furtar um celular, uma coisa, não vai onde tem um monte de gente. As pessoas não pensam nisso. Exato. Um exemplo muito prático disso, uma vez fui fazer uma reportagem ali no centro de São Paulo e o governo construiu ali vários prédios novos ali. E a ideia era que a construção de prédios ali trouxesse mais pessoas, ocupasse aquele espaço e a região começasse a ser um pouco mais segura, justamente para as pessoas ocuparem. Só que aí, nesse prédio, justamente por causa de uma questão da Cracolândia, ergueu-se muros muito altos e não adiantou nada, né? Então as pessoas não pensam que o design urbano também ajuda a resolver questões como a falta de segurança, por exemplo, né? E o retrofit acho que é um pouco disso também, de trazer um pouco mais de autoestima para as regiões, digamos, para os moradores da região. Não é só uma questão de vou retrofitar um prédio para vender mais caro, não é isso, né? É uma questão de urbanização mesmo. Exatamente, e a gente notou isso empiricamente, assim, alguns jornalistas foram visitar e fizeram alguns posts nas redes sociais falando sobre o espaço e assim, é muito gratificante você ver os vizinhos falando, olha, só de abrir a loja, o quanto que mudou a região, o quanto que eu me sinto mais seguro, o quanto que está incrível. O térreo Virgínia, né, que era o nome do espaço, ele ficou tão forte ali nessa micro-região que os anúncios de imóveis depois, né, o imóvel na rua Martins Fontes, 50 metros do incrível térreo Virgínia. Então, o quanto que isso realmente pode mudar, né? A cidade muda a relação com o entorno, traz mais segurança. E tudo isso vem através da arte e da cultura. E aí vocês expandiram esse espaço de acordo com a repercussão que houve lá. Na verdade teve uma repercussão e o que aconteceu? A gente foi convidado para participar, foi a primeira vez da DW, né, Design Weekend. Vamos falar, Design Weekend é uma feira, né? É um concurso, né? É uma mistura, né? É uma mistura, no fundo são várias exposições pela cidade inteira, falando de arte, de design, né? Os artistas lançam novos produtos. Posso estar equivocado, mas hoje, se eu não me engano, a DW aqui é o terceiro maior evento de design do mundo. Se não está entre os 5 principais. Então olha o tamanho disso, olha a proporção disso. É a primeira vez da DW no centro. Então o Lauro nos convidou a participar e eu fiz o convite ao Cláudio Magalhães, que estava fazendo a curadoria da loja. Falei, Cláudio, o que a gente pode fazer aqui? Ele falou, olha, me libera o 9º andar. Por que o 9º andar, exatamente? Que é o último andar do prédio. É o topo. É o topo do prédio. E ele, como eu falei, ele está localizado, assim, é muito específico, né, onde ele está localizado. Então você tem uma vista incrível para Augusta, que vai até quase a Paulista. E, portanto, ele pegou 3 apartamentos. 2 que pegavam essa vista
e um que pegava a vista ali da Álvaro de Carvalho, convidou 40 artistas para ocuparem esses espaços, né? Sempre com esse tema do upcycling, né? E então cada artista tinha um cômodo, né, em cada apartamento, eles escolhiam e faziam as intervenções. 40 artistas, em que tamanho? Uma área de quantos metros quadrados para preencher? Aproximadamente 400 metros. Ou seja, cada um teria seus bons 10 metros quadrados se todo mundo tivesse o mesmo espaço. Exatamente isso, exatamente isso. E era divertido porque um fazia um espaço colaborativo com o outro. E aí, assim, a gente ficou 2 semanas em exposição e teve uma repercussão incrível. Assim, a gente recebeu 3 mil visitantes, né, nessas 2 semanas e foi extremamente gratificante o quanto que reverberou essa coisa, né, do design. Eu acho que também o brasileiro tem uma carência por espaços não pasteurizados, vamos chamar assim, né? Ou seja, quais são os espaços que a gente tem para visitar, né? Acho que a gente tem muito do mesmo. Então acho que essa foi uma novidade que realmente reverberou por conta disso. E o que aconteceu com a exposição ao término? Ela ficou lá? Não. Ela foi desmontada? Ela foi levada para outro lugar? Ela foi desmontada, aí cada artista leva para o seu ateliê, para o seu espaço. Algumas desceram e ficaram na própria loja, né, à venda. Mas o mais interessante é que isso foi em outubro de 22. Em março desse ano, é uma vez por ano, né, a exposição, só que em março desse ano eles mudaram um pouco a data do evento por conta de uma grande feira importante de arquitetura, né, revestimentos. E vem gente do Brasil inteiro. Então ele falou, bom, vamos fazer na mesma semana, porque tem gente que fica em São Paulo. Claro, aproveita e vai visitar, né? Historicamente vai para a feira 1-2 dias, o restante dos dias pode conhecer. E a gente falou, bom, foi um sucesso o ano passado, vamos expandir, vamos ser mais ousados, né? Recebemos 3 mil visitas, vamos dobrar a meta aqui, para receber 6. Abrimos 3 andares. E aí, acho que envolve um pouco mais, né, dessa coisa do design como ferramenta, como solução para a gente construir cidades mais sustentáveis, um futuro mais sustentável. Então a gente ancorou exatamente nos pilares do que são a economia criativa. Então a gente teve a parte de gastronomia, um pouco menos evidente, mas tinha um pouco da coisa da gastronomia. Por ser nos 3 andares do prédio, não fazia muito sentido ter um espaço muito grande para gastronomia, mas a gente queria falar sobre isso. Moda e aí arquitetura e design, né? Os principais pilares aí do que a gente acredita como vetor de transformação. Então a gente abriu durante a primeira semana com palestras sobre o tema, e os andares a gente segmentou exatamente dessa forma. Então assim, o 7º andar era um andar de moda sustentável, então era só upcycling. Então a gente tinha a turma que fazia roupa a partir de guarda-chuvas descartados. Olha. Então o Jackson deu uma super palestra lá. E aí você tem das mais diversas, como fazer roupa através do bioplástico. Então assim, foi um tema incrível, foram temas incríveis e que realmente todo dia de palestra enchia a casa. O 8º andar era um andar mais de exposição, de você realmente chegar e refletir sobre o consumo, seja, né, da construção civil, seja do plástico. Então né, a gente pegou um andar inteiro, então metade desse andar, o lado direito, eram os apartamentos. Então você ia passando por dentro de todos os apartamentos e ia vendo isso e olhando, nossa, que mundo que a gente está construindo. Quando chegava no bico do prédio, que é exatamente essa vista para Augusta, a gente tinha lá a Isabela Raposeiras com o Coffee Lab, que ela faz um trabalho incrível com os produtores de capacitação, remunera muito melhor esses produtores. Então a ideia era, chega lá, sente o cheiro de café, de casa, e começa do outro lado da exposição a ver empreendedores que estão fazendo alguma coisa para mudar o mundo. Então tinha coisas incríveis, assim, de design feito a partir de restos de embarcação, né? A turma do Instituto Europeu de Design estava com a gente também, e que hoje a gente está fazendo um trabalho lindo com ex-alunos deles de
parte da demolição do Virgínia vai voltar como produto. Então, como bancada de granilite com o resto de obra do próprio Virgínia, como ladrilho hidráulico das calçadas. Mas enfim, o 8º andar a gente seguiu nesse, né? As pessoas refletirem. E o 9º andar seguiu a mesma coisa do ano passado. A diferença é que de 40 foi para 120 artistas. Quer dizer, diminuiu a metragem quadrada por artista, mas deu mais diversidade. Na verdade a gente, assim, colocamos mais um apartamento. Antes eram 3, agora foram os 4. Então a gente acabou ficando com 600 metros. E foi bastante interessante, porque a proposta do Cláudio era um artista convida o outro e juntos eles vão pensar nesse espaço. Então foi uma coisa incrível, e no fim do dia a gente recebeu quase 12 mil visitantes. Legal. Né? Eu acho que, ouvindo a tua fala aqui, é importante a gente lembrar, né, para o público, para as pessoas, para as ouvintes, para os estudantes, etc., que frequentar espaços culturais, né? Pode ser um centro cultural, pode ser uma fábrica de cultura, pode ser um espaço de um museu, pode ser um espaço multiuso que recebe diferentes tipos de manifestações, e visitar exposições temporárias ou happenings ou situações em que você está, como você falou assim, a gente ressignificou lá um espaço, né? Ele estava de um jeito e vamos criar um outro sentido para isso aqui, né? Dar um novo significado, né? Junto com uma questão prática, arquitetônica, construtiva do retrofit, que normalmente as pessoas pensam, é uma reforma, né? Então, numa reforma que você faz, eu tenho um cano que está antigo, vou substituir por um encanamento novo. Essa iluminação ela é de outra época, agora eu preciso ter muito mais tomadas, porque eu tenho que carregar um monte de coisa, tudo eletricidade. Mas fazer isso de uma forma esteticamente diferente ou agradável e que seja ao mesmo tempo prática, sustentável, a gente fala aqui que a economia criativa, né, e as atividades culturais, elas são com uso intensivo de mão de obra humana. Elas são dificilmente substituíveis por máquinas. Elas são eminentemente corretas no sentido ecológico sustentável, porque não são poluentes, né? Então, essas possibilidades todas reunidas num exemplo de ocupação, né, que o que você está falando é uma ocupação, exato, né? Exato. A gente ocupou e aqui tinha artistas de diferentes estilos, aí tinha coisas que eram para uso prático, podiam ser compradas por alguém, e tinha coisas que eram para provocar pensamento ou para receber uma palestra. Exatamente, né? Isso. Essa provocação ela é muito interessante, né? E às vezes as pessoas estão em São Paulo, não sabem das possibilidades, tem muita coisa gratuita, né, nas programações. Eu ia falar isso agora, Paulo. Acho que a gente está numa cidade, acho que não perde para nenhuma cidade do mundo em termos de cultura, de infraestrutura. Assim como o nosso evento, a gente tem uma série de tantos outros gratuitos, então vale super a pena visitar realmente, conhecer, porque é enriquecedor. Isso a gente está falando também só da parte de design, mas assim, se a gente entra na história do prédio, assim, é uma coisa incrível. Era da família Matarazzo, foi feito por um arquiteto, Augusto Bellucci, que isso é muito interessante. Era um arquitetura moderna, né? Que ele não era aquele arquiteto renomado, né? Não era muito conhecido. Mas a gente conheceu através da exposição. Olha o quanto a arte conecta as pessoas, né? Através da exposição, a filha dele foi em 2022, a gente não soube. E aí a neta foi em 2023. E aí ela se conectou com a gente. Olha, eu sou a neta dele, não sei o quê. E aí a gente começou a conversar com ela, né? A Maju. E aí a Maju conectou a gente com a tia, né? Falou, olha, meu pai trabalhou com meu avô, meu pai já faleceu, mas a minha tia, nossa, tem tanta coisa, tem um acervo dele, uma coisa incrível. E a gente começa a notar as coisas, né? O refinamento, o detalhe, a arte, né? Na arquitetura dele e no próprio Virgínia, né? Nos materiais, o formato. Dele, né? Era exato. Uma coisa muito inovadora, você fazer um edifício em formato de triângulo, enfim, exato, né? Um V, né? Assim, tipo uma coisa... V, exato. E os boxes são meio redondos, né? Você entra lá, ele tem o formato de uma cápsula. Chiquérrimo, né? Exato. Banheiro com terraço, inclusive. Olha então, assim, umas coisas completamente inovadoras. Mas a gente conheceu a filha dele e ela abriu a casa que foi projetada por ele e começou a mostrar o acervo do Bellucci. O Bellucci ele foi responsável por
grande parte da construção de Maringá, da catedral, da rodoviária, do hotel, o primeiro hotel de Maringá. E a gente começou a olhar no detalhe o projeto do hotel. Cada coisa que ele fazia, assim, do pensamento, da análise, que vai da arquitetura em si ao design do mobiliário, ao detalhe da toalha de mesa que vai conversar com a mesa que ele desenhou, como que vai girar a chave, como que vai ser essa fechadura, onde vai pendurar a chave, qual vai ser a roupa das pessoas que vão trabalhar no hotel. Assim, um trabalho incrível. Eu estou inclusive conversando com as universidades porque precisamos falar mais de Bellucci, porque ele tem muitas obras incríveis que ninguém sabe. Deixa eu aproveitar para falar sobre duas coisas nesse teu resgate de um personagem histórico que não estava tão lembrado e tal. A fonte de referência para fazer um trabalho inovador, ela parte dos olhos de quem viu, né? Às vezes a inovação é porque a pessoa ela jamais teve contato com aquilo, então ela não está viciada por nenhuma instrução, ela não vai copiar um pedaço de alguma coisa com outro que ela já conhece, ela está distante, ela cria algo original que os demais olham e falam, nossa, olha, como é que esse pintor criou uma técnica nova de pintar? Eventualmente ele não sabia outras. Ou o inverso, ele estudou uma, estudou outra, aprendeu todas e aí de repente misturou partes e extraiu dali uma coisa original. Para esse trabalho de memória, né, falando do arquivo, do acervo, que é onde você vai pesquisar a história, o quanto isso traz de influência para quem está pensando espaços de design, espaços de arte, para acolher conteúdo artístico, manifestação artística, versus o que você tem disponível na palma da mão, que te mostra o que hoje um cara fez em Tóquio, o que o outro está fazendo na Índia, o que o outro resolveu fazer numa ilha do Caribe, e isso tudo está acessível por conta da internet. Olha, eu me arrisco a dizer que hoje você não inova se você não tiver repertório. Então, é a coisa mais importante você conhecer exatamente isso, né? Hoje você não precisa mais viajar. Acho que com a globalização, com a coisa da internet, você consegue pesquisar e ter acesso a diversas estruturas culturais, comportamentos. Eu acho que tem uma coisa que para você ser inovador, você precisa conhecer muito o comportamento, assim, entender. Acho que o primeiro, né, quem é seu público, né? Para quem que é esse prédio, né? Onde estão essas pessoas? É isso mesmo? Isso vai funcionar? Não vai funcionar? E a partir daí, a partir do repertório que você tem, entendendo o comportamento de consumo dessas pessoas, você fazer propostas que você entenda que tem sinergia, né, com o entorno, com as pessoas que vão conviver, que vão, no nosso caso, adquirir essas unidades. E que vão consumir essa arte, que vão consumir esse design, e como que essas coisas estão conectadas, né? Hoje, através dessa experiência, a gente entende que, por exemplo, a curadoria dessas lojas, o Virgínia, ele tinha 36 apartamentos residenciais no bloco A e 11 no bloco B, então no total a gente tinha 47 apartamentos, a gente vai ter 121, né, apartamentos mais compactos. A gente deixa os originais nos últimos andares, né, tanto do bloco A quanto do bloco B, mas muda a dinâmica, né, adaptando à vida contemporânea. Mas a gente entende que esse público que frequenta, tanto do entorno quanto os futuros moradores, eles querem sentir a mesma atmosfera que eles sentiram quando eles foram lá no início, né? Então a gente não pode simplesmente deixar uma grande rede de varejo, de farmácia, alugar aquele espaço e perder todo o encantamento, toda a história. Porque é isso, a história se perde um pouco nessa necessidade, né? Nessa urgência de alugar bem, essa coisa da industrialização, a gente vai perdendo, a coisa vai fazendo as coisas muito mais rápido, a gente não tem mais tempo de nada, tá olhando o retorno pelo retorno. Então a gente tem estudado como a gente constrói isso que tenha retornos compatíveis, mas que a gente mantenha a história. O europeu faz isso muito bem, né? A gente tem duas coisas que a gente traz, que uma a gente entende que vem um pouco mais
do europeu, de, né, ressignificar, mas manter a memória, que acho que, né, por toda a história. Só de um edifício tombado, né, de uma construção que ela não pode ser modificada. Exatamente. E ok, ela está lá preservada, tem realmente prédios, casas, enfim, imóveis preservados que estão sendo utilizados, outros não. E tem a questão do que para que ele está feito e como é que ele está preenchido, né? E você estava falando sobre países europeus, né, que tem que lidar com isso porque tem construções há muito mais tempo, sim, né? E também tem produção de arte e cultura de uma forma mais organizada, talvez há muito mais tempo. O hábito das pessoas ou o perfil das pessoas tem mudado, né? As pessoas interessadas em conhecer um pouco mais, talvez, sobre as possibilidades não da vida prática contemporânea, subsistência, né? Eu tenho que entrar no lugar, vou tomar banho, dormir, acordar, comer, etc. Mas eu posso ter uma coleção de arte, eu posso ter objetos, ou o meu próprio espaço, ele pode ser um espaço estético que me agrada só de estar nele, né? Ou de todo dia eu chegar, olhar a portaria e falar, nossa, olha que legal, alguém pensou isso aqui, fez esse detalhe, ou ele está decorado com obras de arte, independente de ter, é uma galeria, vai vender, ou é só uma decoração, isso aqui não vai sair daqui, né? Tá aqui, é uma escultura que fica como num parque, como num museu. Isso tem campo, aliás, existe espaço para se espalhar, para se contagiar, ou depende de situações muito particulares em que, além de questões burocráticas, né, você tem um achado, uma vizinhança, uma disponibilidade, um interesse dos artistas de participar? Acredito que dá para se espalhar, assim, tanto que a gente testa, né, olhando para uma coisa em escala, ou seja, como que a gente transforma nossas cidades. A gente não está olhando para Virgínia isoladamente, né? A gente está olhando para a cidade e independente de classe social. A gente está falando do Virgínia, que é um empreendimento médio-alto, mas que a gente já está olhando para alguma coisa para alocação social no próprio Virgínia, unidades da nossa empresa, mas olhando também para habitação popular, habitação social também no centro de São Paulo, porque a gente entende que é necessário que todas as pessoas convivam, morem, trabalhem perto. Então, assim, acho que tem espaço para arte em todos os projetos. É óbvio, o Virgínia é um caso especial, que tem essa história, tem arquitetura, então a gente resgata isso. Se ele não existisse, mas tem como caso, exemplo. Então, mas tem um caso específico, que foi o nosso primeiro projeto, que ele era zero, assim, a arquitetura não era lá aquelas coisas, era um prédio, um bloco, um caixote, e que a gente transforma isso, a gente chama duas artistas para fazer as empenas. Esse foi um projeto tão gratificante, porque eu estudei, tanto eu quanto o Pedro, meu sócio, a gente estudou a, 100 metros dali. É no Campos Elíseos, fica na Ribeiro da Silva, quase com a Barão de Limeira. E quando a gente fez uma pesquisa, a gente coloca a antropologia do consumo, entende quem mora, quem trabalha, né? E quando eu falo Campos Elíseos, fala Cracolândia. Exatamente. E todo aí, mundo foge. Exato. E não quero morar aí, a de gente jeito falou, nenhum. tá bom, o que o mercado faz? Nova Santa Cecília. A gente falou, não, vamos manter Campos Elíseos, né? Ou Baixo Higienópolis. Baixo Higienópolis, né? Então vamos manter Campos Elíseos e vamos fazer isso aqui um projeto incrível, é nosso primeiro projeto. E os moradores, foi uma coisa assim, de me mandar o WhatsApp, ligar e falar, olha, eu tô ligando, não quero comprar, não quero alugar, mas quero agradecer, porque mudou Vocês trabalharam a fachada externa, as empenas, só para relembrar aqui, são as partes laterais de um edifício que não tem janelas, que não tem função prática para quem está dentro, seja um escritório, uma casa, mas que em vários pontos da cidade já foram ocupadas pelo grafite, né, pela arte de rua. Exatamente. Então você imagina que a 5 metros você tem um outro edifício com um monte de janela, que olhava um paredão cinza, hostil, e que de repente ele tem uma arte, e assim, tem um relato de um morador que ele fala que ele muda o sofá de lugar para poder ver, que agora ele olha para a parede. Olha que coisa foi incrível. Tipo uma coisa, entre aspas, simples, né? Porque você ir lá e grafitar, simples. Pronto. Não precisa fazer grandes obras, derrubar nada, né? Isso, mas como a arte está conectada e as pessoas nem se dão conta do quanto uma coisa simples, extremamente simples, você agrega valor para uma determinada região. Então, ou seja, até o nome da nossa empresa tem muito a ver com a árvore, com a Suma Uma,
que ela distribui água para a natureza quando a natureza está em crise, né? As raízes são tão robustas. Então a analogia é um pouco a mesma quando a gente faz a intervenção num edifício, o quanto que isso pode agregar, né, para o entorno, né? O quanto pode dar vida para a região e o quanto que coisa simples melhora o dia a dia dos moradores do entorno. Mas o teu trabalho, a gente pode dizer que ele vai contra uma onda que é a verticalização da cidade, né? A gente vê, especialmente ali, centro, Pinheiros, prédio atrás de prédio e prédio atrás de prédio, inclusive casas antigas, estruturas antigas derrubadas para construção de prédio. A gente não vê uma preocupação das construtoras em geral com esse tipo de coisa, pelo menos na minha visão, né? A preocupação é construir muros cada vez mais altos e, enfim, até não sei, acho que as pessoas precisam aprender um pouco mais sobre isso, sobre a importância de ocupar espaços, né? As pessoas pensam só, não, eu quero morar, pronto. Quero morar, quero ficar fechado ali e é isso. Sim, eu acho que é um processo educativo, acho que vou até linkar, complementando a resposta, dá para fazer, dá para ganhar escala, mas dá trabalho. Então, demolir e construir um novo dá muito menos trabalho, né? Então, é o quanto a gente precisa educar não só as pessoas que consomem, mas o próprio mercado. Eu acho que parte da arquitetura do mercado imobiliário melhorou bastante nos últimos anos. Óbvio, a gente ainda tem muito a melhorar, seja, tem 3, 4, 5 empreendedores aí que fazem já uma arquitetura bacana, pensando na cidade. Ainda é um acesso muito mais difícil para classes, né, mais baixas. Tem um no centro, especificamente, que faz já, né, o Minha Casa Minha Vida, já com uma arquitetura mais bacana, olhando para essa relação com a cidade. Mas eu acho que, assim, concluindo, como que se resolve a coisa da demolição? Política pública, no fim do dia, é um pouco isso, né? Quer dizer, os governos têm que se... Precisa. Tem que assim, puxar a responsabilidade. No fundo, tem que... Assim, qual é o incentivo para quem não vai demolir, né? Para quem vai manter... Ou seja, tem casos em Pinheiros que tinham prédios de 6, 8 andares que foram demolidos. Eles poderiam, né, ser mantidos e construir uma torre do lado, né? Um outro bloco. Pelo tamanho do terreno, daria perfeitamente para fazer isso. Mas eu acho que precisa... No final do dia, a maioria do mercado está olhando pura e simplesmente a planilha. Mas isso, nesse momento, a gente foi até para uma área muito, acho que ligada ao urbanismo, né? Sim. E voltar para a arte. A arte e a cultura são elementos, né, da ocupação urbana também. Mas você comentou sobre uma palavra importante, né? A curadoria. O curador, a curadora, né, aquele que executa a curadoria, acho que nos nossos tempos atuais ele tem 2 papéis. O primeiro é porque ninguém consegue saber tudo sobre tudo, e se você gosta de música, em vez de você buscar, pesquisar ou ouvir todas as músicas, talvez seja legal encontrar profissionais que estão trabalhando com música e que podem falar a respeito, segmentar, e você identificar alguém que filtre ou te traga uma informação, porque é impossível absorver tudo. E nas artes, o papel da curadoria também é delinear. Pode ser uma exposição de artes plásticas, pode ser um festival de teatro ou de cinema, enfim. A curadoria que vai definir qual é o rumo, qual é a proposta que a gente vai trazer para essa reunião de acontecimentos, ou de lugares, ou de obras que estão expostas e por aí vai, para tentar transferir algo autoral. E uma curadoria pode mudar. Se você tem um evento que acontece todos os anos, é um festival de música, e se você troca a curadoria, olha, esse ano a gente vai privilegiar músicos desse estilo, ou esse ano a gente vai tentar traçar um outro caminho, ter uma visão pessoal ou uma visão conjunta ali. A curadoria que você menciona quando você fala, a gente foi buscar parceiros para convidar os artistas e para não parecer um Frankenstein, né? Uma Sim. coisa desmontada. Nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com esse outro aqui, não dá nem para entender porque que eles estão juntos, né? Às vezes é uma provocação, às vezes é desarmonia. Sim. Então, o que vocês buscavam a partir de design e de arte, né, para reunir os materiais? Olha, durante a semana de design, a curadoria foi bastante assertiva pelo seguinte, assim, o curador,
o Cláudio, fez a curadoria do 9º, do 7º. O 7º, como a gente está falando de moda, upcycling, você não tem uma escala grande de empreendedores nesse circuito, então chamamos os principais. Estava relativamente mais fácil. Você tinha, por exemplo, um desfile de moda lá ou você tinha não, só... então, aí o que aconteceu? Contemplativo, a gente tinha uma loja e tinha as palestras, né? Então eram lojas, então as pessoas consumiam nesse 7º andar. Tá, os esses empreendedores. Era uma feira, era uma feira de moda sustentável no 7º andar. Podiam levar os produtos. Mas por conta disso, o Fernando Yamamoto fez um desfile na loja no encerramento da São Paulo Fashion Week lá no Terre Virginia. Né? Então, como uma coisa começa a puxar a outra. E já a curadoria da parte de design, né, das instalações nos apartamentos, o racional foi o seguinte: o curador, Cláudio, falando, bom, eu admiro o trabalho da Noemi Saga, por exemplo, que é uma designer imobiliário incrível. Noemi, chama um artista, um designer que você admira o trabalho também. Então foi um pouco nesse espírito. Então tinha já essa sinergia entre os artistas e designers, saíram coisas incríveis. Sai Frankenstein também, mas faz parte. Mas faz parte, com esse intuito provocativo no fim assim do dia. Assim como, às vezes, também uma pessoa acha um objeto lindíssimo, independente da funcionalidade, mas ele não é confortável. Exato. Fala assim, nossa, olha essa peça. Tem eu função, vi né? alguém que transformou um móvel, uma cadeira, em algo que eu vou parar para olhar como se eu estivesse olhando uma escultura do Rodin. Só que se eu sentar, eu não consigo ficar 5 minutos, porque ela está desconfortável. Não foi feito para sentar. Isso, acho que a diferença, né, de como o sucesso seria você ter as duas funções. O pulo do gato é conseguir fazer isso, né? Exatamente. E tô aqui eu pensando, assim, a gente faz muito uma provocação sempre no Conversas Artísticas, as pessoas que estão nos ouvindo pensarem nos nossos convidados, na arte dos nossos convidados, no trabalho dos nossos convidados, como também um trabalho para eles no futuro, né? Tô vendo aqui a moda upcycling, gente. Olha aí, ó. Vocês que estão gostam de moda, incrível. Aí, ó. Um futuro. Porque é o futuro. Você acabou de dizer que foi difícil realmente achar, não tinha muitos, né? Não tem muita gente que faça. E na arquitetura, né? Onde você atua, que áreas você vê que tem um futuro promissor, além do retrofit, por exemplo. Então, quem está nos ouvindo aí, né, que quer seguir arquitetura, gente, olha, não é só projetar apartamento, não, tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que para a parte artística, né, da construção, né, é até mais simples de pensar. Sim, Mas quando a gente fala do design, por exemplo, né, para existir um estúdio de design, para existir um ateliê de design, para existir um campo de design, tem o artista. Mas ele precisa de alguém que faça a contabilidade, ele precisa de alguém que faça a divulgação, alguém que busque oportunidades e por aí vai, né? O que assim, a sugestão no fim do dia é que a arquitetura é um campo muito amplo, né? Que envolve o design, que envolve a arte, que envolve a engenharia e que envolve, entre outras coisas, né? Desde o campo urbano à escala de interiores. Mas eu ainda sinto que os arquitetos precisam estar mais presentes, né, no empreendedorismo de fato. Ou seja, não é porque você é arquiteto que você precisa ter um escritório puro e simplesmente de arquitetura, mas você pode incorporar e criar cidades melhores, né? Você pode ajudar o poder público com projetos urbanísticos interessantes, né? Você pode provocar mais os agentes envolvidos, os stakeholders, a produzirem cidades melhores, com mais arte, mais inclusivas, mais diversas. Então, eu gosto até do exemplo. O Pedro, meu sócio, ele é arquiteto e depois ele entrou em contabilidade, né? Então, é um pouco o mix das coisas que a gente vem tentando desenhar. Óbvio, foi ao acaso, mas o quanto que é complementar essas coisas no fim do dia pra gente sair um pouco da caixa. Para movimentar, né? Para movimentar. Para movimentar, não deixar de se movimentar. E na nossa fase derradeira, para usar aqui o fim do nosso cronômetro, Marcelo, eu queria te perguntar o seguinte: é possível a inteligência artificial substituir o trabalho de um bom designer?
Olha, a gente tem um grande desafio com a inteligência artificial, pro bem e pro mal, né? Mas eu acho que nada substitui o ser humano. Desculpem. Inteligência artificial não tem emoção, não entende de pessoas. E lembrando que quando a gente está falando de arte, falando de arquitetura, a gente está falando de humanas. E eu acho que ninguém substitui as pessoas. Eu acho que tem que saber, olhando para o futuro, tem que saber trabalhar, lidar com as duas coisas. Não adianta brigar contra, porque não tem como. Já é uma realidade. Usar isso ao nosso favor e sabendo que o ser humano é insubstituível. Mais uma confirmação, hein, Mayara? Estamos insubstituíveis. Humanas e não ciborgues, né? Exatamente. Isso, por isso que nossa ciência se Exatamente. chama humanas. Exatamente. Quero muito aqui agradecer o Marcelo Falcão, que trabalha aí, tem um trabalho lindo de refazer a cidade, que a gente possa ver mais coisas suas e do seu sócio, dos seus colegas ali, um dando a mão pro outro, fazer uma cidade melhor. Obrigada pelo Conversas Artísticas de hoje. Eu que agradeço, muito obrigado. A gente vai abrir um espaço novo. Aproveitando agora, a gente está com curadores de curadores, né? Porque assim, é um especialista em música que entende para aquele imóvel quem a gente pode chamar, que, né, atende aquele comportamento de consumo de determinada região. Então a gente vai abrir um espaço novo agora no centro, vocês estão super convidados. Em breve a gente vai divulgar nas nossas redes. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Valeu, muito bacana. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.